Senhor a todos que encontram-se nos assistindo. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de poder estarmos aqui fazendo uso da Palavra de Deus para poder abençoar o teu lar através da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando hoje mais uma lição do segundo trimestre deste ano de 2020, que tem como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Somos gratos a Deus, pois já estamos caminhando para o final deste trimestre e hoje em apreço estaremos estudando a lição de número 10. Mas antes de mencionar aos irmãos o tema proposto pelo nosso comentarista, eu quero aqui, desde já, apresentar os irmãos que se encontram conosco, nos auxiliando nessa gravação. Então, encontra-se conosco o superintendente da Escola Bíblica Dominical da Congregação do São Joaquim, nosso irmão Michelso. Diácono Gesiel, pastor local da Congregação do Canoas, também aqui da nossa regional Sarzedo, que já estarão nos fazendo comentários relacionados aos tópicos desta lição. Então nós vamos estudar hoje a lição de número 10, queridos, dando sequência, tendo como tema a intercessão pelos Efésios. O textual, os irmãos que não possuem a lição, encontra-se na Epístola aos Efésios, capítulo de número 3, versículos 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. A verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra registrada Efésios capítulo número 3, versículos 14 ao 21. Então hoje vamos estudar acerca dessa segunda intercessão do apóstolo, segunda oração que o apóstolo fez nessa epístola, aonde creio eu que Deus tem muito a nos ensinar através da sua palavra. E para ganharmos tempo, eu quero desde já perguntar ao nosso irmão Michelso. O primeiro tópico da lição traz como tema corroborados com o poder do Espírito, e o subtópico as riquezas da sua glória. Irmão Michelso, o que vem a ser as riquezas, essas riquezas da sua glória que o apóstolo Paulo ele faz menção desta oração? A paz do Senhor seja com os irmãos, que a paz do Senhor possa alcançar cada um dos irmãos. Quero expressar aqui minha gratidão por mais uma vez fazer parte dessa banca e dizer que sou muitíssimo grato a Deus por isso. E, irmãos, o subtópico aqui fala especificamente das riquezas da sua glória. Glória de quem? A glória de Deus, obviamente. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos algumas coisas muito que têm que ser firmadas e entendidas aqui nessa escola bíblica dominical. Os irmãos percebam que no versículo 14, que inclusive está ali no início da leitura bíblica em classe, e já inicia a base desse subtópico, o apóstolo diz assim: por causa disso, ou seja, por este motivo, por este objetivo, eu me coloco de joelhos, mostrando claramente a importância do ministério da intercessão na igreja. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, irmãos, os irmãos que estão em Éfeso, eu me coloco de joelho, eu estou orando por vocês, eu estou em oração por vocês. E estando em oração, e aqui eu deixo bem claro que o ministério da intercessão, o ministério da oração,
tem que ser algo costumeiro na igreja, tem que ser algo natural da igreja, tem que ser uma característica essencial da igreja. A igreja tem que exercer o ministério da intercessão. A igreja tem que orar. Orar faz parte da igreja. Uma igreja que não ora é uma igreja que está tendente ao fracasso. Uma igreja que não ora está, de certa maneira, alijada. Uma igreja sem pedaços, faltando pedaços. Então, nós temos que deixar bem claro, porque por causa deste exemplo que o apóstolo Paulo deixa, o exemplo de quê? De que ele estava em oração para os irmãos em Éfeso. E ele deixa bem claro isso aqui. Por causa disso eu me ajoelho, me coloco de joelhos perante o Senhor Jesus Cristo. E aí, ele lá no versículo de número 16, ele diz assim, porque, e aí ele vai falando os elementos da oração, as motivações da oração, o porquê que ele estava orando. Ele diz assim, para que vos conceda segundo as riquezas da sua glória. Aí vem esse subtópico. Então, primeira coisa, irmãos, por que o apóstolo Paulo estava orando? Ele estava orando porque ele sabia que havia algumas riquezas da qual deveriam fazer parte da igreja em Éfeso. Tinha algumas riquezas da qual a igreja de Éfeso deveria se enriquecer delas, e quem tinha essas riquezas para doar era Deus. Quem tinha essas riquezas para oferecer era Deus, e por isso ele dirigia a Deus para pedir essas riquezas para Éfeso, para que Éfeso se enriquecesse dessas riquezas. Vocês estão entendendo? Então, por que o apóstolo ora a Deus? Primeiro, porque ele entende, ele compreende que quem é dono dessas riquezas é Deus, e é Ele que pode dar. Ninguém pode disponibilizar aquilo que não tem. Ninguém pode colocar à disposição, colocar à doação, oferecer aquilo que não é seu. Então ele estava pedindo a Deus porque ele sabia que Deus tinha riquezas para dar a Éfeso. Ele estava pedindo a Deus porque ele sabia que Deus tinha riquezas a oferecer à igreja de Éfeso. Assim como tem das mesmas riquezas para oferecer à igreja nos dias atuais. E que riquezas é essa? Riquezas da qual ele tem a oferecer e pela qual a igreja tem necessidade, pastor Paulo. A igreja precisa de enriquecer disso porque ela tem necessidades. Ela precisa disso aqui. E do que ela precisa? O comentarista, ele elenca aqui no subtópico 4, quando ele, deste texto, ele tira, ele sintetiza quatro elementos extremamente importantes. O primeiro elemento, se você ler o texto da Bíblia Sagrada, você vai conseguir extrair também. O primeiro elemento pela qual o apóstolo Paulo queria que a igreja ficasse rica era que a igreja fosse fortalecida com poder. Porque o texto aqui do comentarista ele diz que a igreja seja fortalecida com poder. Não poder bélico, não poder político. Nós estamos falando aqui de um poder espiritual. A igreja é uma igreja que tem, e aí os nossos irmãos na fé, é um hino que nós crescemos ouvindo, poder, poder, poder pentecostal. Irmãos, é isso. Uma igreja tem que ser uma igreja poderosa. Mas não o poder aqui dos elementos da terra, um poder que Ele dá. A igreja tem que ter poder para enfrentar as astutas ciladas do inimigo. A igreja tem que ter poder para enfrentar as potestades, os principados, a maldade. A igreja tem que buscar poder do alto. A igreja tem que entender que deve buscar poder do
Pai tem a oferecer é essa daqui que o comentarista diz, que seja habitada por Cristo. Irmãos, coisa triste é a igreja da qual Cristo já não é membro dela. Às vezes a igreja tem de tudo. Tem doutores, a igreja tem boa estrutura material, a igreja tem os melhores recursos materiais disponíveis, tem conforto à disposição dos irmãos, mas falta o essencial: Cristo habitar nela. E aqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque é tema para um outro subtópico, mas é necessário, como o apóstolo Paulo orava, para que fosse habitada por Cristo. O outro elemento é que a igreja compreenda o amor divino. E aí eu não vou entrar muito em detalhes, porque será tema de outro subtópico. Mas o centro da doutrina do Evangelho está no amor. É tanto que a Bíblia, quando se refere a Deus, a Bíblia não fala que Deus tem amor, mas ela diz que Ele é amor. A própria expressão do amor é Deus. Então, por isso, esse elemento é essencial. Esse elemento é essencial da doutrina dos irmãos. E o quarto elemento e está aqui o comentarista também diz, que tenha pleno desenvolvimento espiritual. A igreja, ela deve constantemente estar em desenvolvimento espiritual. Ela deve se enriquecer a cada dia no crescimento espiritual. Às vezes, como o apóstolo Paulo diz, às vezes a gente está como um menino ainda, como já deveria ter crescido. Mas, irmãos, nós temos que entender que a igreja tem que crescer constantemente no desenvolvimento espiritual. A igreja deve crescer espiritualmente. Às vezes nós estamos preocupados em crescer socialmente e inchar, mas às vezes nós esquecemos que devemos crescer espiritualmente. A igreja, ela é essencialmente, ela é um órgão também terreno, mas ela é essencialmente espiritual. E ela não pode deixar isso de lado, porque senão ela vira um clube, ela vira uma associação, ela vira qualquer outra coisa, de menos igreja, porque a igreja deve crescer espiritualmente. Aqui eu dei os 4 exemplos de riquezas, de elementos, da qual o apóstolo Paulo orava para que a igreja em Éfeso enriquecesse, quando nós extraímos deste texto da oração. Mas nós podemos trazer também para os dias atuais, para que estes elementos também sejam instrumentos de riqueza para as igrejas aqui no século, ou a igreja, no singular, no século 21. Então, irmãos, nós devemos crescer em desenvolvimento espiritual. Nós devemos compreender, e aqui compreender no sentido até, porque entender o amor de Deus é uma coisa, assim, o amor de Deus é incompreensível, mas eu digo, a igreja deve amar. Outro, nós devemos lembrar que Cristo deve habitar a igreja, nós não devemos colocar Cristo do lado de fora. Não se engane, tem muita igreja colocando Cristo do lado de fora. Isso é muito grave. E nós devemos nos fortalecer em poder. É nisso que nós estamos falando das riquezas da glória de Deus. Pastor. Aleluia, glórias a Deus. E ao darmos início a esta lição, conforme foi muito bem explicado pelo nosso irmão Michel, dá para nós entendermos que Paulo ele era pentecostal. Em uma das lições que nós estivemos estudando até agora, se não me engano, na lição de número 4, a primeira lição do apóstolo, ele pede para que Deus venha iluminar a igreja, os crentes ali de Éfeso, com sabedoria,
né, com o conhecimento, para que eles viessem a entender a esperança que foi revelada a eles, viessem a entender, né, as bênçãos que estavam destinadas à igreja em Cristo, e compreender também a grandeza do poder de Deus sobre a vida da igreja. Aí agora nesse outro clamor, essa outra oração, ele já intercede para que a igreja venha ter essa experiência do poder, da grandeza, ser corroborado, revestido e fortalecido com essas riquezas que nós já possuímos. E aí é só fazendo um complemento, que eu acho que é a questão da mesmice. Quantos de nós, de domingo a domingo, agora não, devido ao momento, mas entrava semana, findava semana, entrava mês, findava mês, entrava ano, findava ano, e nós naquela mecânica, naquela mesma, aquela vida robótica, aquela vida cristã em busca de uma experiência, eu não falo algo místico, mas assim, essa comunhão com Deus, uma vida de santidade, em busca de viver o ideal que Deus quer para nós, ao instituirmos como agência desse reino na terra. E não pregamos, não ajudamos o próximo, até mesmo os que estão dentro desse convívio onde nós congregamos, e saímos desta posição de inércia, e o tempo passa e não frutificamos. Mas Deus, Ele quer nos revestir, nos fortalecer com essas riquezas que já foi destinada a nós, que foi concedida à noiva, à igreja eleita. Que Deus venha ter misericórdia, que possamos, né, enquanto há tempo, pedir a Deus misericórdia para abrir os nossos olhos espirituais e verdadeiramente pudermos aí viver o que Deus tem preparado para a sua igreja eleita. Nosso irmão Gisel, pastor Gisel, comenta para nós o subtópico 2, ele fala acerca dos fortalecidos com poder. Qual o significado dessa expressão, fortalecidos com poder? Amém. Primeiramente, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez aqui com os irmãos, é uma alegria para mim também estar aqui compartilhando, né, e também aprendendo aqui da palavra de Deus. E como já foi inicialmente falado aí pelo Senhor e pelo nosso nobre amigo, irmão Chelsea, aqui falando sobre esse fortalecimento de poder, né? Eu acho, a gente quando vai ler, e é interessante a gente observar, eu vou lendo, parece que eu imagino ali Paulo naquele momento, porque ele diz, me coloco de joelho, e parece que ele, escrevendo ali o capítulo 2, ele dá uma pausa ali, e se coloca de fato de joelho, porque essa é uma oração, e essa oração é uma oração sublime por demais, e a primeira coisa que ele vai pedir é fortalecidos com poder. Todos nós precisamos de poder. Nós precisamos de poder para vencer a circunstância, para vencer o nosso inimigo, para vencer a adversidade, para viver uma vida de santidade. Todos nós precisamos de poder. E é interessante que ele ora, e ele não vai pedir para que as mudanças para que as circunstâncias sejam mudadas. Ele não vai orar porque ele estava preso, mas ele não ora mas ele ora, parece que ele para e ele entende, querendo que os seus destinatários, as pessoas que vão ouvir e ler essa carta, possam compreender que eles precisam de poder. E ele ora a Deus para que eles sejam fortalecidos, corroborados, sejam cheios do poder no homem interior. Mente, emoção,
coração, é o homem ser cheio do Espírito Santo por completo e viver uma vida de comunhão, de intimidade para com Deus. Então, ele ora pedindo a Deus para que eles venham a ser revigorados, venham a ser cheios desse poder para que possam se sobressair. O nosso adversário, ele veio com um propósito, e o propósito dele é roubar, matar e destruir. E a igreja, ela precisa ser fortalecida com o poder de Deus. E é esse entendimento que nós precisamos ter, e nós precisamos compreender que nós precisamos do poder de Deus. Senão nós vamos negligenciar a palavra. E é isso que ele enfatiza aqui. Que o Espírito Santo venha habitar na vida do crente, que atua no homem interior, que capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Esse é o que ele pede, é o fortalecimento de poder, é o Espírito Santo atuando na vida do crente, fazendo ele viver de forma diferente, uma vida santificada, cheia do poder de Deus. Amém. E aí tem um contraste, irmãos. Esse negócio é tão sério e é tão maravilhoso quando nós temos a oportunidade ainda de poder ter a palavra de Deus em mãos, acesso ao estudo desta palavra, que hoje o que nós vemos, devido a propósito, em várias intercessões, clamores, orações feitas ao nosso Deus, por parte de muitos que compõem a igreja local, o clamor em benefício para si próprio. O irmão Gisel, ele falou muito bem a questão que Paulo, ele estava preso. Ele poderia ter clamado: Deus, desfaça os grilhões, que as correntes se quebram, me solta, Pai, a promessa. Em nenhum momento ele preocupou consigo próprio. E hoje uma dificuldade que nós temos, muitas das vezes nós preocupamos conosco mesmo, né? Uma expressão que o pessoal fala nós somos muito egocêntricos, né? Olhamos para dentro de nós apenas e não temos esse amor altruísta que Deus teve conosco em dar o seu único filho para morrer por nós, para nos resgatar da maldição que estava sobre nós. E muitas das vezes nós compactamos, vemos a dor do próximo, a necessidade do próximo e preferimos: não, eu vou fazer o meu pé de meia, eu vou procurar estar bem meu canto, meu lar, minha família, e o resto, Deus tenha misericórdia. Mas não é bem assim, né? Nós temos que, eu acho, essa lição ela nos confronta. Nós temos que olhar para a igreja, para o mundo que ainda não tem essa revelação, esse entendimento que hoje, graças a Deus, nós temos, interceder para que Deus tenha misericórdia deles, para que Deus venha aguçar e dar uma compreensão à igreja do que é vida cristã autêntica, do que é ser igreja nesta terra enquanto aqui estivermos, para que possamos estar no centro da vontade de Deus. Então, esse fortalecidos com poder, Paulo na primeira oração, então ele clama para que a igreja venha a ser iluminada, conhecimento, sabedoria, entender a esperança que ela agora tinha através da salvação, as bênçãos que ela estava condicionada e a grandeza do poder de Deus na vida dela. Agora, mais à frente, nesse clamor, ele intercede. A igreja tem que ter uma experiência com Deus. Igreja de Éfeso, vocês têm que ter intimidade com esse Deus, vocês têm que experimentar esse poder, essa glória. Aí é o que, graças a Deus, nós já vivemos, fomos selados após a morte de Cristo. O Espírito Santo, após Cristo ser glorificado, ele havia prometido que nós haveríamos de receber o Espírito
Santo após a glorificação, nós recebemos, mas não ficou só nisso. A igreja primitiva, ela teve a experiência do dia de Pentecostes, do revestimento de poder. E assim é nós precisamos experimentar esse poder. Se caso eu ou você ainda não tem tido, a dispensa celestial ela está aberta. E Deus, Ele, ainda mais nesses dias, irmãos, quantos estão assim, oscilando na fé, perdeu essa esperança dessa grandeza que já foi revelada à igreja eleita, e se deixando a envolver assim com os embaraços aí, as coisas deste mundo que é passageira, esquecendo que a pátria celestial já está preparada, nos aguardando, e perdendo a salvação. Mas que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia da minha alma, como carecemos, como careço dessa experiência a todo momento. E eu creio que a vontade de Deus é nos fazer a experimentar sim, a viver, né? Eu até comentei, mas tem um outro subtópico, irmãos, habitados por Cristo, né? Que faz parte também desse primeiro tópico, desse fortalecimento, desse poder do Espírito. O apóstolo Paulo, ele também, nessa oração, ele intercede para que viéssemos a ser habitados, né, pelo Espírito, a fim de poderdes, ou melhor, versículos 16 e 17 precisamente. 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, ou nos vossos corações, pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, que são tópicos que estavam sendo comentados pelos nossos irmãos. Então, Paulo, nesse clamor, ele intercede, né, para que essa igreja, né, viesse a ser a habitação de Cristo nos vossos corações pela fé. E aí, conforme até nosso irmão Michel, se ele começou, ele quis desbravar ali, tem a liberdade, se quiser estar complementando. Existe uma grande diferença, né, irmãos? Essa questão da habitação não significa que a igreja eleita, a igreja que já foi alvo da revelação da salvação, Cristo não esteja nela. Essa habitação, ela tem uma implicação mais de intensidade, né? Ou seja, o subtópico ele até traz aí a expressão etimológica no grego, katoikein, que significa uma habitação permanente, em oposição de uma habitação temporária. E isso é muito sério, porque muitos de nós não temos essa habitação permanente da presença do Espírito Santo em nossas vidas, neste tempo. E Paulo, escrevendo, se não me engano, a igreja de Roma, ele fala, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas os que têm o Espírito, esse templo, ele tem a liberdade de estar habitando. Aí vai falar assim, mas os que têm o Espírito Santo, esses o agradarão, se é que o Espírito Santo habita em vós. Então hoje é uma realidade, irmãos, quantas das vezes muitos entre nós só temos uma vida cristã de barganha, em troca, nós servimos a Deus por barganha. Eu estou participando, eu estou congregando, eu estou caminhando, porque eu quero que ele faça isso, faça aquilo, muda isso, muda aquilo. E aí entra numa questão que Jesus que falou, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o Pai o amará. Aí viremos para ele e faremos dele morada.
E hoje tem uma experiência que eu tive esse final de semana, precisamente ontem, e a pessoa já teve uma experiência na vida cristã com Deus, experimentou dessa esperança, quem sabe teve outras experiências desse poder, e hoje não se encontra mais na presença de Deus. E aí começa a queixar, chorar, né, porque não vê, sente-se que Deus não está ouvindo as orações dela, as petições dela. E nada melhor do que nós termos a palavra para ser a bússola, para colocar no prumo essa estrutura que às vezes está totalmente abalada. Aí eu falei, mas Deus não vai te ouvir mesmo não, senhor. Não é algo pessoal, não é algo contra a sua índole, o caminho que você tem trilhado, a sua forma de vida, mas a Bíblia me fala que Ele não ouve a pecadores. E aí eu não estou te julgando que você é pecadora. Eu estou te falando a posição que você está. Porque a mão desse Deus ela não está encolhida, mas a palavra dele, nem seus ouvidos agravados, mas a palavra dele fala, mas os vossos pecados fazem separação entre ele e vós e ele, e os vossos iniquidades encobrem o seu rosto de vós para que não ouçam. E teve uma situação que o próprio Jesus, o cego de nascença que ele curou, e aí os fariseus revoltados, quem te curou, você é seguidor desse, os pais já tinham, não, ele já tinha maior, que ele responda por ele, com medo de perder o direito de estarem ali na sinagoga, cultuando a Deus, aprendendo. Ele falou, uma coisa é certa, Deus não ouve a pecadores, mas aquele que teme a Deus e faz a sua vontade, ele atende. Então por que muitas das vezes nós tanto pedimos, clamamos e não vemos uma resposta? Não que Deus não esteja respondendo, porque o não atender já é uma resposta. É porque muitas das vezes nós vemos que essa habitação ela é temporária, não tem sido permanente. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Paulo aqui, ele clama intercedendo em prol da igreja de Éfeso, que verdadeiramente pela fé, e nós, irmãos, o justo ele vai viver pela fé. Nós trilhamos uma caminhada por fé, e quando nós estamos no centro da vontade dele, vivendo a palavra dele, conforme ele requer de nós, pela fé, nós vamos superar e vencer, transpor as barreiras que surgirem, porque nós vamos ter a certeza que não somos uma morada temporária, mas verdadeiramente o que ele havia dito, ele habitará conosco e estará em nós. Jesus ele diz que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vós o recebeste, e ele habitará convosco e estará em vós. Então que venhamos ser verdadeiramente essa habitação, habitados por Cristo, por meio desta fé que hoje já possuímos. O segundo tópico, arraigados e fundados em amor. Irmão Gesiel, o primeiro subtópico ele traz como tema amor à virtude cristã. Nos comente um pouco acerca deste amor à virtude cristã. Muito bem. Amor à virtude cristã. O comentarista ele começa trazendo para nós, falando sobre algo daquilo que Paulo também vai pedir na sua oração, sobre os irmãos em Éfeso estar arraigados, alicerçados, enraizados no amor de Deus. E ele começa falando sobre a Escritura, nas Escrituras o amor é um atributo divino.
Ou seja, é algo que é próprio de Deus. Deus é a essência do amor. E, como o Michel já disse aqui no início, falando sobre o amor, é difícil nós compreendermos por completo o amor de Deus, o amor divino, né? Que é grande, que é imenso, que é difícil até da gente explicar. Mas o fato é que Deus, Ele é amor, na sua essência, Ele é amor. E Ele está dizendo que, na sua oração, Ele está pedindo que os irmãos venham ser enraizados, alicerçados nesse amor. E o fato é que 1 João 4,8 nos diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, como é que eu falo que amo a Deus, ou que tenho o amor de Deus em minha vida, sendo que eu não expresso, que eu não amo de fato, né? Ou melhor dizendo, como é que eu digo que eu conheço a Deus, sendo que na minha vida não há amor, não há a prática do amor? Eu falo que conheço a Deus, mas na minha vida não tem essa prática. Então, ou seja, ele está dizendo, como é que você diz que ama, como é que você diz que conhece a Deus e não ama, porque Deus é amor. E o amor de Deus, ele é diferente do amor humano, né? O amor humano é aquele que espera algo em troca, que espera o retorno. O amor de Deus, o amor genuíno, o amor sublime, é diferente, né? Nós podemos dizer que é o amor ágape, o amor de Deus, né? E quando a gente olha, se não me engano é 1 Coríntios 13 que fala sobre o amor, que ele é paciente, ele não é invejoso, ele é benigno, não é indecente, não é egoísta, não suspeita mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É desse amor que Paulo está dizendo. E ele vai pedir para quê? Ele, na verdade, o comentarista usa até a palavra aqui, implora, ele suplica. O apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja sejam arraigados e alicerçados no amor. O fato é que se eu tenho a minha base, no amor, a minha vida, a minha prática será de acordo com aquilo que eu sou enraizado, que eu sou alicerçado. E isso vai vir na prática. Quando eu ver um irmão necessitado, eu vou conseguir, isso vai ser algo, não vai ser nada forçado, mas é algo que vai estar em mim, vai ser espontâneo. Eu vou conseguir socorrer o irmão que está próximo necessitado, eu vou conseguir fazer algo diferente. E a gente percebe que muitas das vezes está faltando esse amor no meio de nós. E essa oração que Paulo faz para que a igreja de Éfeso tivesse, e eu vejo que muitas das vezes está faltando esse amor em nosso meio, onde muitos percebem e não fazem. Muitos olham, conseguem enxergar, mas é como se nada tivesse acontecendo. É como se fosse algo normal, banalizando certos acontecimentos. Por quê? Porque está faltando o amor de Deus. E quando o João escreve a sua epístola, ainda no capítulo 3, ele vai dizer: amai-vos uns aos outros, não como Caim. Porque Caim, ele não amou seu irmão, ele tinha maldade, a malignidade no seu coração e deixou que isso viesse a prevalecer. E ele diz: amai, mas não como Caim. E aqui a gente pode aplicar dizendo que não de uma forma falsa, não só de falar, não só de palavras, mas de atitude. E o comentarista diz: porque ele deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor de Deus não é esse amor que eu amo, mas esperando algo em troca. Eu faço, mas esperando que alguém me retribua aquilo que eu fiz. É aquela
como o senhor disse aí, sobre a barganha. Então, é esse pedido que ele faz, dizendo: eu imploro, Deus, para que o viver da igreja seja arraigados e sejam alicerçados no amor. Amém. Glórias a Deus. Nós estaremos agora vendo o segundo subtópico. Eu quero perguntar aí ao nosso irmão Michelson, o segundo subtópico, arraigados e fundados em amor. O que nos aponta a expressão arraigados e fundados neste amor? Irmãos, quando nós observamos a expressão do apóstolo Paulo, e que está registrado no texto das Escrituras Sagradas, e eu vou fazer a leitura novamente para fixarmos, diz assim, eu vou iniciar no versículo 16: para que vos conceda segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com o poder pelo Espírito no homem interior, que Cristo habite em vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Repetindo o versículo de número 17, para que Cristo habite em vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Irmãos, para que possa compreender isso aqui, o próprio apóstolo Paulo, na sua oração, ele nos traz duas palavras nessa expressão, duas palavras-chave, que devemos compreender essas palavras para entender o que ele queria dizer. Quando ele diz assim, arraigados, nós estamos falando de raízes, de enraizados. Arraigados está falando de raízes. E aí vem logo, nessa expressão, vem logo, para melhor entender, é como se fôssemos árvores e cujas raízes que fixam essa árvore, que mantém essa árvore de pé, que mantém essa árvore viva, essa árvore nutrida, esta árvore fixada. E essas raízes têm um nome, chama-se amor. É como, na vida cristã, o amor é a expressão da própria raiz desta árvore. Por que, irmãos? O que é a raiz para uma árvore, senão aquilo que deixa ela viva e de pé? E da mesma maneira, ele utiliza na expressão arraigados e fundados. Fundados vem de fundação, de fundamento. E aí vem uma outra forma de entendimento. É como se fosse uma casa. E o que é o fundamento de uma casa? É o seu alicerce. O que é uma casa, se não um alicerce? A casa pode até parecer uma fortaleza, pastor, mas se ela não tiver um bom alicerce, ela está fadada a cair, a ser destruída com facilidade. É disso que se trata, de raízes, de alicerce. O amor é a raiz, é o alicerce, é o centro da doutrina cristã. Por quê? Porque Deus é amor. O próprio Cristo, quando sobe ao Calvário e morre em favor
O amor é a raiz. O amor é o fundamento, é o alicerce. É disso que se trata. A firmeza da casa está no alicerce. Assim como a firmeza da igreja, a firmeza dos crentes deve estar firmadas no amor, deve estar estabelecidos no amor, deve ter como base, como alicerce a base, o amor. Mesma coisa, a raiz. Irmãos, se você abrir um trimestre de escola bíblica dominical, o trimestre ele é dividido aí, cada 3 meses nós temos uma lição nova. Se você pegar o trimestre da escola bíblica dominical e pegar a sua Bíblia Sagrada e separar um versículo bíblico, cujo tema deste versículo seja o amor, cujo centro desse versículo seja o amor, e você iniciar no início do trimestre, e cada dia você lê um versículo diferente, pastor, você vai terminar o trimestre e não vai conseguir ler todos os versículos sobre amor da Bíblia Sagrada, porque são centenas de versículos. Por quê? A própria Bíblia já nos demonstra aquilo que nós devemos compreender, que a raiz e o fundamento da nossa fé é o amor. Se nós lermos lá na carta de 1 João 4,8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Lá em Colossenses 3,14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Se você ler lá em 1 João 4,7, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Lá na primeira carta de Coríntios 13:3, já foi falado de Coríntios 13, que é praticamente um texto lindo que vai descrevendo sobre os elementos do amor. E lá no final dá assim, 13:13. Assim permaneçam agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, o maior é o amor. E Provérbios 10:12, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. 1 Pedro 4:8, sobretudo amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Mateus 22:37-39 diz lá, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. Este primeiro maior mandamento, e o segundo semelhante a ele, ame ao seu próximo como a ti mesmo. E aí vai, irmãos. E aí a Bíblia diz, o amor ele é tão profundo, ele é tão raiz da nossa fé, ele é tão alicerce da nossa fé, pastor, que até o inimigo, que nós achamos que não merece ser amado, olha o que Deus diz, Mateus 5:44, mas eu digo, ame seus inimigos e orem por eles que os perseguem. Vocês têm ideia disso? Um crente que não ama, não tem alicerce, não está fundamentado. Um crente que não ama, não tem raiz. Pode até parecer uma árvore, mas é questão de tempo. Essa árvore vai passar um vento e vai derrubá-la, porque não tem fundamento, não tem raiz que é fixa. Não tem profundidade para deixar de pé esta casa, para deixar essa árvore de pé. É disso que se trata. É disso que se trata. E aí, irmãos, até a correção de Deus está ligada ao amor, porque Ele corrige quem ama. Ele disciplina quem ama. Para vocês terem ideia de que tudo está se referindo ao amor. Tanto na vertical, porque Ele nos ama, quanto na expressão do amor na vertical, que vem também na horizontal, amando uns aos outros. Um crente que não ama não está fundamentado, pode cair, pode fracassar. É disso que se trata. É disso que se trata. E aí eu vou deixar algumas perguntas para quando nós entrarmos no próximo subtópico que me dá a palavra, porque tem uma conexão muito grande.
gravidade desse amor? Quais as medidas dele? Qual é a altura desse amor? Vou deixar a pergunta para o próximo subtópico. Pastor, eu não vou falar. Aí você vê que eu vou com dificuldade, né? Mas é bênção, né, irmãos? E a única coisa que nós temos dívida com o próximo, né? Paulo escrevendo à igreja de Roma, capítulo 13, versículo 8. Ele nos dá uma recomendação: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Que Deus venha verdadeiramente, né, nos ajudar a vivermos essa verdade, porque Deus é amor. Dando continuidade, irmãos, terceiro subtópico desse tópico que nós estamos estudando, em apreço, arraigados e fundados em amor, a intensidade do amor de Cristo, conforme nosso irmão Michelson, ele até veio a já fazer menção esse questionamento, essa curiosidade, como que nós poderemos vir a entender essa dimensão deste amor? Certo é que, humanamente falando, é incompreendível, né? Assim, humanamente falando, dessa nossa a condição humana, o raciocínio humano, né? Por mais que tenhamos a experiência, por mais que tenhamos o conhecimento, é impossível nós, na lógica natural, podermos compreender essa amplitude, essa dimensão deste amor de Deus para com a igreja eleita. Mas Paulo, ele nos revela que nós temos a condição de entender através do Espírito Santo, né? O versículo 16, ele, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, o Espírito Santo de Deus, que com a ação dele, nesse templo que ele habita, ele tem a capacidade e o total domínio de nos esclarecer essa amplitude dessa dimensão do amor de Deus. E Paulo, ele aprofunda no versículo 18, falando: a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. Ou seja, essa é uma revelação para a noiva. O homem natural, ele não vai entender, e não entende mesmo não, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso Paulo ele fala assim: a fim de que poder compreender com todos os santos. Aí ele começa a dimensionar essa profundidade deste amor. Largura, algo que abrange toda a humanidade. O amor de Deus, a salvação em Cristo, não se limita somente à Igreja Assembleia de Deus de Sarzedo. Não se limita apenas ao ministério das Assembleias de Deus no Brasil e fora. A vontade de Deus é que nenhuma alma se perda, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Pedro, ele reforçando essa abrangência, dessa largura do amor, que a vontade de Deus é salvar todos, ainda que muitos têm essa promessa como tardia, mas ele não retarda a sua promessa, mas ele notifica que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade. A largura, ela envolve a toda a humanidade. É uma proposta, é uma graça, que é uma proposta a todo aquele que crê. Paulo ele fala acerca do cumprimento também. E quanto ao cumprimento, dá-nos a entender algo que tende a durar por toda a eternidade.
revelação, este amor, ele expressa, né, um dimensionamento, um cumprimento que venha a nos arremeter à eternidade. Este amor, na verdade, prova é que ele já veio a ser revelação desde antes da fundação do mundo. Paulo, ele começa a epístola falando, capítulo 1, que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O apóstolo João, né, aquela visão que ele teve, né, aquela revelação que Deus deu para ele, naquele lugar em que ele se encontrava naquela ilha, ele pôde contemplar em uma daquelas revelações o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O profeta Jeremias, ele fala que com amor eterno eu vos amei e com amável benignidade eu vos atraí. Este é o cumprimento do amor de Deus, um amor que ele ultrapassa o limite humano, porque já é eterno, já estava na eternidade e veio ser manifestado através do Filho, a igreja eleita. Além da largura do comprimento, Paulo fala também acerca da sua profundidade. Isso é maravilhoso, né? Alcança o pecador mais degradado, na pior de todas as sarjetas de moralidade do pecado. É o que o salmista falou, né? Ele tirou os nossos pés do charco de lodo e firmou nessa rocha. A profundidade desse amor é tão grande. Tem uma parábola, a parábola capítulo 13 de Mateus, acerca da pérola de grande preço. Jesus, ele diz que o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo que possuía e a comprou. Quem era essa pérola de grande valor? Que esse negociante vendeu tudo, se desfez de tudo, para ir às mais profundas águas de pecado, lamaçais, lascas que estavam nos acorrentando, que estavam nos aprisionando no pecado, para poder ter nos tirado dali. Essa pérola era nossa, que foi a obra mais sublime da criação. O salmista diz que nós, o homem, né, a raça humana, a espécie humana, depois da criação, o salmista, ele diz que este homem, essa raça humana, veio a ser considerada como coroa da criação terrena. E agora o pecado nos afastando de Deus, nos distanciando de Deus. Um negocia, desfazendo de tudo, desfazendo a sua glória, desfazendo do seu habitat de resplendor, e se humaniza para cumprir a promessa, para morrer pelos nossos pecados, para resgatar essa pérola de grande valor. Aí nós vemos a profundidade, né, deste amor e a altura suficiente para nos levar ao céu. Este amor, aqueles que foram alvo dessa revelação, ele é suficiente. É algo que nós já começamos como igreja eleita a viver aqui nesta terra. Mas aqui é apenas o início, porque o melhor ele foi preparar para nós. Jesus, ele disse que ele foi nos preparar um lugar, para onde que ele estiver, possamos estar também. Estas são as dimensões deste amor, né? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade.
e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Humanamente falando, é impossível o homem compreender e mensurar essa plenitude do amor de Deus, mas o Espírito Santo, ele nos habilita e já nos dá a capacidade de podermos participar dessa plenitude enquanto aqui estamos. Amém, irmãos? É muita coisa, né? Mas o tempo não nos espera, vamos caminhar para o final. Que o Espírito Santo venha falar mais em nossos corações. O último tópico, ele abrange o tema: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Irmão Michelso, acerca do subtópico primeiro, o que vem a indicar essa dimensão das bênçãos divinas? Irmãos, eu até fiz um trocadilho aqui, deixando essa pergunta, porque eu sabia que o pastor ia dar aquela reforçada, e aí eu utilizo o mesmo verbo que o comentarista utilizou, e eu quero corroborar esta mesma mensagem. E vou trazer como exemplo isso que nós estamos falando. Ô Michel, seria até bom você focar, porque nós já temos falado ao decorrer do contexto de cada tópico o significado dessa expressão corroborar. Nós já explicamos, falamos, mas pode ser que tem muitos que ainda não pegaram o significado, e só para dar uma luz aí. Corroborar, irmãos, vamos aumentar, estender. E aí, a ideia aqui é a ideia de reforçar o assunto. Se você ler toda essa lição, você vai perceber que os assuntos, eles vão se encontrando, como se eles fossem reforçando um ao outro. Por isso a ideia de corroborar, acrescentar a mais, reforçar. Essa é a ideia. Reforçar. E eu quero trazer aqui, eu terminei aquele subtópico perguntando qual a altura, qual a profundidade, porque estava com um nexo, uma conexão, e o comentarista inicia esse subtópico falando das dimensões da bênção divina. O que é dimensão, irmãos? Altura, profundidade, largura. Você está entendendo? Como ele corrobora o mesmo assunto, ele reforça o mesmo assunto. Então, aqui ele está falando das bênçãos em geral. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo termina a oração, está para terminar a oração, ele fala sobre as dimensões das bênçãos como um todo. E aí ele fala que excede tudo, que é tão grande, que excede como que diz assim, excede todo o entendimento, todo o conhecimento. A exemplo do amor, que é uma bênção, que nós já falamos aqui sobre ele. E aí eu vou utilizar aqui a palavra de John Stott, quando ele vai falar das dimensões do amor, que é uma bênção, uma das bênçãos, e a bênção que mais foi fixada aqui. Ele diz assim: o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger toda a humanidade, é suficientemente comprido para durar toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo ao céu. Tremendo isso, irmãos. Quando ele dá as dimensões do amor. E assim como o amor, todas as bênçãos divinas, elas são dimensionadas. Elas têm tamanho, elas têm altura, elas têm profundidade. E qual é o tamanho, a altura, assim como o amor, a profundidade das bênçãos divinas? O apóstolo Paulo deixa para nós aqui: ao conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ou, algumas traduções, que excede todo o conhecimento. E aí ele vai, quando ele termina o versículo 20. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Irmãos, as dimensões das bênçãos divinas são tão grandes, pastor. São tão grandes que os limites do nosso entendimento não chegam lá.
Se eu parar aqui para fazer um exercício mental, para imaginar as bênçãos de Deus, a começar pelo amor, se eu tentar compreender que tamanho tem esse amor, que profundidade tem esse amor, nós vamos chegar à conclusão que o nosso pastor Paulo falou aqui. É um amor grande demais. É um amor tão grande que quando João vai falar sobre ele diz assim, de tal, porque Deus amou o mundo, e parece que ele tenta medir o tamanho deste amor, que é essa maior bênção espiritual. Porque Deus amou o mundo. E aí, se você ler o texto e pensar, você percebe que parece que João não consegue achar um verbo para dimensionar esse amor. E aí ele utiliza um verbo, e ele utiliza isso o quê? De tal maneira. Ele não consegue dar quantos quilômetros, quantos metros, qual é o peso, ele não consegue. E aí ele utiliza, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas eu sinto aqui no texto a dificuldade de João em dar tamanho dessa bênção chamada amor de Deus. Eu consigo, na leitura, sentir a dificuldade dele. E da mesma maneira, quando nós paramos para mentalizar, pastor Paulo, quando nós paramos para mentalizar, pastor Gesiel, para tentar dimensionar as bênçãos divinas, nós ficamos maravilhados e não conseguimos, porque vai além do nosso entendimento, ultrapassa os limites da nossa compreensão. Você já parou para pensar o tamanho que é a bênção de herdar a terra prometida? Já parou para pensar o tamanho dessa bênção chamada, dessa bênção divina? Divina porque só Ele pode dar. É uma riqueza que só Ele pode dar. Você já parou para dimensionar o tamanho que é ter a salvação em Cristo Jesus, pastor Paulo? Se você parar para tentar mentalizar isso, você não consegue compreender. É tanto que para tentar dimensionar isso, a Bíblia diz assim, olha, 1 Coríntios 2,9, aí você vê de novo a dificuldade para poder dimensionar, dar um tamanho para essa bênção. Ele diz assim, não subiram o coração do homem, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, é o que está preparado para aqueles que o amam. Vocês conseguiram arrancar daqui das Escrituras Sagradas a dificuldade de dar dimensão, de dar tamanho a essa bênção chamada salvação? E assim é com todas as bênçãos que o Eterno tem para nós, para os eleitos, para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Se você parar para pensar em qualquer bênção, você vai ter dificuldade de dar dimensão a ela. Vai ter dificuldade. Assim como na sua oração, o apóstolo diz bem claramente, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E lá no final ele diz, ora aquele que é capaz de fazer muito mais. Às vezes você espera que Deus vai lhe prover, porque Ele cuida de nós, Ele provém, Ele é o provedor. Não à toa que quando os discípulos estavam preocupados, a Bíblia diz bem claro, por que estejais ansiosos? Não vê os lírios do campo? Como quem diz assim, os lírios do campo não são bonitos? Está vendo como é que eles vestem lindamente? Eles não costuram, eles não fiam. Não vê as árvores do céu? Elas não estão lá sendo alimentadas? Então, quando ele vai falar disso, dessa provisão, ele dá isso, ele traz, fica tranquilo, não fica ansioso com isso não. Por quê? Porque os discípulos tinham expectativas.
Assim como nós também temos expectativas. Expectativa o quê? Do que nós vamos comer amanhã, do que nós vamos beber. Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos ter sucesso? Será que nós vamos chegar lá? Será que nós vamos vencer? Mas quando nós pensamos naquilo que Ele tem a oferecer, eu não estou falando no campo espiritual não, porque no campo espiritual, no campo material não, estou falando no campo espiritual, porque no campo material as coisas espirituais são tão dimensionalmente maiores, entendeu? Que isso aqui nós percebemos que não tem valor quase nenhum comparado às coisas espirituais. Enquanto o ouro aqui se dá muito valor, lá no céu o ouro é para pisar, lá é curva de ouro. Vocês estão entendendo? E aí, irmãos, nós temos expectativas sobre as coisas, mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós percebemos que Deus supera todas as nossas expectativas. Todas. Se nós formos espirituais e esperarmos em Deus, Deus vai superar todas as nossas expectativas. Nós esperamos uma bênção achando que ela é grande. Quando ela vem muito maior. Ela excede aquilo que nós estávamos esperando. Por quê? Porque ela vem conectada com o espiritual. Ela não nos traz mal, não nos faz mal. Pelo contrário, às vezes nós pedimos algo material, algo que vai nos desviar do mal, e lá na frente, nós falamos, mas Deus não nos deu. Lá na frente nós recebemos algo muito maior, que vai nos fazer enriquecer espiritualmente. Porque Ele supera as nossas expectativas muito além, muito mais do que esperamos. Muito mais daquilo que possamos algum dia achar que vamos compreender. Ele vai além. É essas as dimensões das bênçãos divinas. Como o amor, como a salvação, como a graça. É essas as dimensões. Além. Infinitamente mais. Glória a Deus que venhamos estarmos firmados nessas promessas. Caminhando já para o final, irmãos. Nosso irmão Gesiel não. Gesiel. Tem muita semelhança, né? Michel e Gesiel. Fiquei muito feliz agora, graças a Deus. Melhorou a minha ligação tanto. Mas superou a minha expectativa agora. Mas... Infinitamente. Você comparar com o mestre igual a esse aqui, você superou a minha expectativa. E que resulta, Gesiel, o convite para a adoração que o apóstolo faz à igreja? É interessante que a gente observando o versículo 20 que o Michel leu, eu vou só repetir, porque o versículo 21 é uma continuação, né? Mas, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, na minha versão diz, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele conclui, e aí no versículo 21, a esse glória. Então, eu vejo que ele está dizendo assim, nada mais pode ser acrescentado a não ser a doxologia. A Ele a glória, a Ele o louvor. Então, nada mais pode ser acrescentado nessa oração, é assim que eu vejo, a não ser o louvor a Deus, a não ser a glorificação desse Deus poderoso. E é interessante que o comentarista ele vai citar aqui, falando que Paulo ele discorreu acerca, no capítulo 3, do versículo 3 ao 5, ele discorreu sobre acerca da boa nova do ministério revelado. Ele falou no versículo 8 ao 9 sobre as muitíssimas riquezas conferidas à igreja. Ele falou no versículo 16 que nós já estudamos sobre a grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas. E no 19 e 20 ele fala das bênçãos, né? E não há nada a ser acrescentado a não ser o louvor.
ele chama trazendo esse reconhecimento, e a gente percebe o seguinte: o poder vem de Deus, e a glória precisa ser para Deus. O poder vem de Deus, e a glória, o reconhecimento precisa ser para Deus. E ele, finalizando, ele diz: a esse a glória. A esse a glória. Na igreja, eu não vou entrar no terceiro tópico não, mas ele diz: na igreja, a igreja é a esfera, né, aonde é manifestado a glória de Deus, o poder de Deus. Na igreja, na esfera da igreja que é manifestado isso. E eu creio que vai ser comentado no próximo tópico, mas eu finalizo dizendo Mas que tem a liberdade de comentar também, nós aqui. nada poderia ser acrescentado. Ele convida a esse convite para a adoração. O poder vem de Deus e a glória precisa ser para Deus. Ele diz: a esse, que ele vem falando aqui do versículo 20, dos versículos anteriores, a esse a glória para sempre. Eu vou ler o versículo: a esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Está falando da história, né? Para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, é isso. Glórias a Deus. E finalizando, irmãos, né, o que já foi comentado também, o nosso irmão aí não quis discorrer que um subtópico, bem dizer, está entrelaçado ao outro. Nós estamos tendo até dificuldade, né, de puxar o freio aqui para não entrar no subtópico que os nossos queridos, né, estiveram comentando. Mas a glória é devida a Deus, né? Nós vemos que Paulo ele prossegue a ensinar, né, que Deus deve ser glorificado também nesse corpo vivo, né, essa igreja, essa instituição, essa igreja eleita. Mas antes da igreja exercer essa glorificação, tem um salmo que nos fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, a criação ela já expressa a glória de Deus, né? Ao compararmos aí, né, os montes, né, até os vales, né, o mar, a vegetação, a fauna, a flora, os pássaros, né? Isso aí tudo expressa já a glória de Deus. Mas não se limitou essa adoração somente nessa parte da criação. Deus ele conferiu a igreja. Aí entra o versículo 21, a ele seja a glória na igreja. Uma responsabilidade tanto que nós temos conosco, né, de continuarmos essa clamação, essa adoração a Ele, né, pois somente Ele é digno de toda a honra e de toda essa glória. E foi para isso que Deus criou. Ao criar o homem, o primeiro propósito nós entendemos que ao criar o homem, Deus criou foi para o adorá-lo. A igreja nem existia, mas já era projeto, ela já estava no plano da soberania divina, formar um povo que viesse continuar essa adoração. Isso aí nós vimos na história, o tempo não nos dá, já estamos caminhando no final, mas Deus separa um povo dentre várias gerações, de várias nações pagãs. Deus separa revela o teu propósito, as promessas, para que esse viesse adorar e levar essa adoração aos demais povos. Esses não cumprem neste propósito. E agora, nessa dispensação da graça, que também foi estudado na lição anterior, onde nós vimos essa expressão da dispensação, né, que nós entendemos que é esse momento da igreja se posicionar, ter uma voz ativa, não se conformando com esse sistema diabólico que está dominando este mundo, está presente neste mundo. É hora de nós sermos luz, sermos sal, contribuirmos com essa glorificação a Ele Todo-Poderoso.
E conforme nosso irmão Gesiel falou, né? Na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, se repetindo a história. Deus sempre foi adorado e vai ser adorado. Por mais que não venha a ser todos nessa totalidade de adoração, mas sempre tem um remanescente, sempre tem aquele que busca, sempre tem aquele que reconhece o seu senhorio e dá devoção, se prostra diante dele. É algo que Paulo começa nessa oração. Eu ponho de joelhos, não significando que a oração toda é de joelho, não é isso. Mas, já expressa um quebrantamento e principalmente um quebrantamento interior, de reconhecimento que ele estava diante do Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E para todo sempre, eternidade. Queira o homem ou não, se hoje não se prostrar diante desse senhorio, reconhecendo que ele é Deus, que a honra e a glória é dele, um dia todo joelho há de se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Que venhamos carregar essa responsabilidade com muito amor, com muito zelo, pois essa igreja eleita recebeu esse papel, foi confiada a nós, a dar-nos continuidade ao que Israel não fez, mas hoje nós estamos tentando, porque só a graça, mas Ele há de nos ajudar para que possamos voltar a Ele agora, que somente a Ele é devida. Amém? Eu agradeço os nossos irmãos que nos ajudaram nessa gravação. Estamos caminhando para o final desse trimestre, só faltam mais 3 lições. Eu já quero adiantar o próximo assunto, o tema que vai estar sendo abordado, se Deus assim nos permitir, no próximo domingo, lição de número 11, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Hoje findamos a questão doutrinária nessa epístola. A partir da próxima lição, vamos caminhar para a parte prática. Tem muito que aprender e eu creio que Deus vai estar nos abençoando de uma forma especial. Que Deus te abençoe, seja enriquecido, abençoado com esse estudo em nome de Jesus.